E sobre o imbróglio do IOF, como esse caso tem aumentado o risco fiscal, converso agora com a nossa analista de economia aqui da CNN Brasil, Thaís Heredia, que eu sempre tenho o prazer de dividir tela. Bem-vindo, boa sorte aí nas férias do NACA. Obrigado, tô aqui, né? Tô aqui. Terá. Ad eterno, aí desde que voltei de férias. A gente também vai gostar. Thaís Heredia, hoje a gente acompanhou aquele anúncio do Plano Safra, né? O Plano Safrinha, e eu senti um tom ali no discurso de Fernando Haddad, que ele, na verdade, vem em linha com a postura do governo. Quando o governo escolhe judicializar, seja via AGU, seja via PSOL, quando o governo escolhe judicializar essa questão, ele compra essa briga com o Congresso Nacional. E hoje eu percebi um discurso muito mais político por parte do ministro Fernando Haddad do que aquilo que a gente estava acostumado antes, que era um ministro um pouco mais na defensiva. Era sempre provocado, se explicava, falava aquela questão da justiça tributária, que estamos fazendo justiça tributária. Antes da gente entrar nos aspectos mais técnicos, eu queria uma percepção política tua. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi convocado para atuar nessa nova campanha do governo, né? Ele sendo o principal ministro do governo, todos os ministros da economia, né? Aliás, eles precisam ser os mais importantes, os mais fortes. É necessário que seja assim, né? E diante do enfraquecimento de Haddad, na sua interlocução com o Congresso Nacional, na sua interlocução com o mercado financeiro, com o setor empresarial, isso aconteceu especialmente do final do ano passado para cá, e o Haddad tem experiência política para ele também entendeu que a melhor coisa que ele podia fazer era assumir um novo papel. Ele, apenas como ministro da Fazenda, com defesas técnicas e, vamos dizer assim, do ponto de vista da macroeconomia no livro-texto, tentando explicar todo o fundamento da política que ele escolheu adotar para o governo Lula III, ele entendeu que, como você disse, Vitor, ele estava na defensiva, né? Então, quando ele assume esse papel político, isso ele vem fazendo já há alguns meses. A virada, para mim, foi a crise aqui do INSS, né? Não é à toa, assim, a gente não pode achar que foi só uma coincidência. O ministro está de férias na principal semana do debate. Ele joga o decreto do IOF na praça e sai de férias, né? Então, sinal de que quem está fazendo o papel dele hoje? Quem está fazendo o papel dele é o secretário executivo Dario Durigan, né? Já assumiu isso, tem ido às reuniões, está fazendo interlocução com o Congresso Nacional, está tentando tocar a casa. O Brasil já teve outros secretários executivos que tinham um protagonismo grande. Não tanto quanto o Dario Durigan está assumindo agora, né? Meio que ocupando um espaço vazio deixado por Haddad. Mas a minha percepção é essa, o Haddad foi convocado para fazer essa campanha, ele é um quadro extremamente fiel ao presidente Lula e ele entendeu, com a experiência política que ele tem, que ao fazer essa transição, de deixar de ser apenas o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, e passar a ser o defensor daquilo que o governo eleger como o mote da sua governança, ele ganharia mais e ele poderia ajudar o governo a ganhar. Então, ele realmente trocou de papel. Vamos ver o tanto que isso é sustentável, né? Citou, né, essa presença de Dario Durigan, eu lembro, inclusive, ele chegou a conversar com a gente aqui no CNN Money. Não, ele tem conversado com a imprensa, ele é um cara que está botando a cara, ele está falando tanto com jornalistas quanto com o Congresso Nacional. Você pode discordar dele, pode questionar, isso é outra história, mas que o cara está cumprindo um papel, ele está. Então, e questão mais técnico, né, Thaís? Adota, evidentemente, também pela postura e pelo cargo que ele ocupa, um discurso mais técnico do que político. Hoje a gente acompanha esse discurso político de Fernando Haddad. Mas aí eu queria uma interpretação sua, agora sim, do ponto de vista um pouquinho mais técnico, que é o seguinte. A gente teve essa publicação do decreto do governo, levando o IOF, uma perspectiva de um incremento de arrecadação da ordem ali de 10 bilhões de reais, que ajudariam o governo a fechar as contas no final desse ano, pelo menos no final desse ano. Com a derrubada no Congresso Nacional, e aí? O que vai acontecer? Porque a gente tem essa discussão agora no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, inclusive, de instalação de uma crise generalizada novamente entre os poderes. Mas é isso que eu falo, a gente sempre faz exercício de futurologia aqui, né? Não, eu vivo dizendo, viu, Vitor, que não existe vida no si, que a gente tem que ter cuidado, mas do ponto de vista da análise das decisões que vão ser tomadas lá em Brasília, cabe um si.
Cabe o si? E qual é esse si? Não, Ou olha, são eles? É um pouco assim, né? Se o governo realmente perder a batalha do IOF, ele vai ter que achar outros dinheiros. E ele vai achar, né? O próprio Hugo Mota, nesse vídeo que ele publicou hoje, ele diz, olha, a gente aprovou aqui uma medida provisória que vai permitir o governo vender excedente de petróleo e vai entrar aí 15 bilhões de reais. O governo vai encontrar uma saída, porque se ele não cumpre a meta fiscal, aqui tem um ponto importante, gente. Se o governo não cumpre a meta fiscal esse ano, no ano que vem, que é o ano eleitoral, pelas regras do arcabouço fiscal, ele tem que... a despesa vai subir menos. Você lembra que tem aquela regrinha que se não cumpre a meta fiscal, a despesa ela cai para um patamar menor diante do aumento da receita, né? Então, o governo quer evitar isso a todo custo, porque chegar no ano da eleição e ter uma trava para a despesa, então é uma batalha legal, o ministro tem que cumprir a lei, tem que cumprir a meta, esse é um ponto, e o outro ponto é ele tem que proteger a execução das despesas e do orçamento do ano que vem, de 2026. Enquanto a gente não tem uma solução para a questão do IOF, esse sim parou de rodar, cobrando mais caro das operações de crédito, a medida provisória, que veio com uma série de mudanças tributárias e com aumento tributário para várias operações, ela vai garantir alguma entradinha. Vamos ver até quando, porque o Congresso está comprando essa briga também. Mas tem algum dinheiro entrando, de alguma forma tem algum dinheiro entrando. Então temos Petrobras, temos petróleo, temos um dinheirinho que está entrando, temos a economia crescendo mais. A gente viu o resultado do setor público consolidado hoje, publicado pelo Banco Central. Eu sei que você vai tratar disso, mas mesmo ontem, quando a gente vê o resultado da arrecadação, tem uma boa parte da arrecadação em alta que é a resposta do crescimento maior da economia brasileira. A economia está crescendo acima do que os economistas e do próprio governo esperavam. Então, essa composição, até o final do ano, aperta um pouco mais. De repente o governo não vai escapar de fazer um novo contingenciamento, ele consegue cumprir. Mas ele não elimina o risco fiscal diante desse impasse. Então, e essa possibilidade de novos contingenciamentos, inclusive, elas podem atingir as próprias emendas parlamentares. Né? Isso já vem sendo aventado ali. Eu tenho certeza que é isso que eles vão fazer. Né? Porque... Então, ainda mais esse movimento mais agressivo, essa aposta nessa narrativa de que o governo tenta fazer justiça tributária e o Congresso Nacional tenta beneficiar os ricos. Isso já virou até um componente político desse discurso. E você citava exatamente essa publicação do Banco Central, tá aí sobre o relatório do governo central, né? E a gente acompanha também essas perspectivas por parte do mercado, né, do Boletim Focus, levantando também pelo menos um arrefecimento do ponto de vista inflacionário, né, por semanas... Mas aqui a gente tem que ter cuidado, viu, Vitor, porque o Focus hoje, que trouxe uma reduçãozinha da expectativa da inflação de 2025, o juro não mexe em mais nada da inflação desse ano, né? Agora, no final de julho, o Banco Central vai tomar a decisão, pela primeira vez já vai decidir, olhando para o tal do horizonte relevante, que é o primeiro trimestre de 2027. Hoje, o Banco Central está tomando decisões para o fechamento de 2026. A partir do final de julho, vai olhar para o primeiro trimestre de 2027. Então, o que preocupa, e os diretores do Banco Central têm falado isso, o Diogo Guilhem, que fez participações públicas aí nos últimos dias, falou, olha, o que preocupa é a persistência da desancoragem das expectativas. E a gente já explicou aqui, já trouxe várias evidências que boa parte dessa desancoragem das expectativas de inflação tem a ver com a leitura sobre o fiscal. É sobre isso, é sobre a política fiscal. Ela é que tem a insegurança sobre o equilíbrio das contas, como é que o governo vai fazer, para onde vai a dívida pública. É esta expectativa ruim que contamina as expectativas para a inflação. É tudo muito ligado, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Então, a gente fica falando aqui, sem o IOF tem risco fiscal, o risco fiscal aumenta. A percepção sobre o risco fiscal não é apenas um olhar sobre o governo ou quanto vai pagar da dívida. Ela tem é como se ela fizesse um contágio, uma contaminação em várias outras percepções sobre a economia do Brasil. Se a gente tinha qualquer tipo de expectativa em torno de uma discussão um pouquinho mais ampla, mais robusta
Sobre o cenário fiscal, se não for esse ano também, né, Thaís, em 26 é que não vai ser. 26 não vai ser, né? E só lembrando aqui para a gente fechar, a gente está focado na questão do IOF, da medida provisória, da tributação de vários setores e tal, mas o Congresso teria que aprovar, antes de sair de recesso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Vamos lembrar que o orçamento de 2025 só foi aprovado em março, né? E até agora a gente está vendo o reflexo disso, esse resultado do governo é muito melhor do que o esperado. Parte disso é porque as despesas não voltaram ainda ao normal, né? Por causa do atraso da aprovação do orçamento. Então, tem muita discussão sobre política econômica que vai acontecer nas próximas semanas e esse embate sobre o IOF vai dar o tom da negociação de todas as outras agendas e questões importantes que vão dar um horizonte sobre o que pode ser a economia do ano que vem. O orçamento esse ano, você está pedindo demais no nosso Congresso Nacional, Thaís Herédia. Olha, Thaís... fazer o quê, né? Eles deveriam, né? Se farão. Nesse climão que está lá também, complicado, né, ter andamento de qualquer discussão importante. Verdade. Melhor de ficar discutindo essas baboseiras que o Congresso Nacional adora discutir. Thaís Herédia, muito obrigado, sempre um prazer dividir tela contigo. Até amanhã.